A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo pastor Cleverton com mais uma palavra de fé e oração. Agora, todos os dias à tarde, às 6 horas da tarde, a gente vai estar com uma palavra, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração e também fazendo oração por você, pela sua casa e pela sua família. Queridos, antes da gente entrar na palavra aqui, que a gente está no Salmo 91, gostaria que você fizesse a sua inscrição, faça a sua inscrição, né? Talvez você não é inscrito no nosso canal, e que você também venha deixar o seu like e que você venha ativar o sininho, coloque aí em cima a primeira opção no sininho, todas, para você estar recebendo toda a notificação, e que você também venha fazer aí na descrição, colocar o seu comentário aí, colocar o nome da pessoa. A gente está numa série de oração à tarde, a gente está orando de forma específica, né? Orando pelo casamento, orando pela família, orando pelos filhos, orando para a pessoa que precisa de uma libertação de um vício, às vezes a pessoa está enferma. Eu gostaria que você colocasse o nome dela, que a gente vai estar orando no final da mensagem, e também especificar para mim qual que é o problema que ela está passando. Querido, então vamos aqui para o Salmo 91. A gente falou sobre, no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, a gente falou, vai estar o link aí dessas mensagens, que é uma série de mensagens do Salmo 91. A gente, na primeira mensagem, a gente falou para quem o Salmo 91 se aplica. Aqui no Salmo 91 tem várias promessas que a gente vai estar falando hoje. Mas para quem são essas promessas? É para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deixei bem claro que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que crê no Senhor Jesus. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito Santo, passa a habitar dentro de nós. Então, o primeiro passo é crer em Jesus para ser a habitação do Deus Altíssimo, para ser o esconderijo do Altíssimo. E o segundo passo, depois que você crê em Jesus, você tem que descansar nos braços de Jesus, nos braços do Deus Onipotente, do Deus que tudo pode. Onipotente significa que ele tem todo o poder e que não existe nada impossível para ele. Quando a gente faz isso, nosso coração então descansa no Senhor, a fé surge, então nós passamos a dizer para todo mundo, inclusive para Deus, que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, o nosso único Deus em quem nós confiamos. Hoje, querido, nós vamos entrar então na parte das promessas de Deus. Quais são então as promessas, pastor, que diz aqui no Salmo? Versículo 3 diz assim: Pois Ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A primeira promessa aqui, querido, é sobre livramento. Aqui diz que aquela pessoa que está em Jesus, que está em Cristo, aquela pessoa que descansa no Senhor, que ora, que apresenta a sua oração a Deus, e aqui no texto, a primeira promessa, o Senhor diz que vai haver livramento. O que significa o laço do passarinheiro? Querido, naquele tempo bíblico, eles usavam, né, as armadilhas, né? No meu tempo, eu lembro quando eu era criança, a gente chamava de arapuca. A gente armava arapuca, a gente colocava uma cordinha, colocava ali alguma coisinha para o passarinho, né, tá comendo, né, para presa, e a gente ficava escondido. E de repente, quando o passarinho entrava dentro da arapuca para pegar ali, né, a sementinha, a gente puxava então ali aquela cordinha, aquele pauzinho caía e o passarinho ficava preso dentro da arapuca, né? Então aqui o salmista chama essa arapuca de laço do passarinheiro, né? Então, querido, aqui no texto diz que quando nós cremos no Senhor, quando nós buscamos a Deus, quando nós invocamos o nome do Senhor, aqui diz que o Senhor vai te libertar, vai te dar livramento do laço do passarinheiro. Pastor, mas quem que faz esse laço do passarinheiro? O diabo. Olha o que a palavra do Senhor diz, querido, aqui no livro de João, capítulo 10, um versículo conhecido, João 10, versículo 10. João 10, 10. Diz assim, palavra do Senhor: o ladrão aqui é o diabo, viu? Ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então Jesus aqui está deixando bem claro, querido, que o diabo, o ladrão, ele vem com um propósito. O diabo, ele quer matar, ele quer roubar,
ele quer destruir a sua vida. Então, como que o diabo vai matar, roubar e destruir? Armando, então, as suas armadilhas. Pastor, mas não estou entendendo. Quer entender melhor? Efésios capítulo 6. Olha o que diz aqui, Efésios capítulo 6, sobre a grande batalha espiritual que o cristão, que todas as pessoas, na verdade, enfrentam. Efésios 6, versículo de número 11. Vistam-se com a armadura de Deus para vocês poderem ficar firme contra as armadilhas do diabo. Então aqui Paulo está falando no livro de Efésios capítulo 6, versículo 11, que a gente tem que se revestir do poder da armadura de Deus para a gente então ficar firme contra a cilada, contra a armadilha do diabo, contra a tentação do diabo. Esses dias a gente leu Mateus capítulo 4, onde a gente vê que o Satanás, ali Jesus estava fazendo um jejum, e Satanás então apareceu para Jesus, e ele tentou então contra a vida de Jesus. Ele então tentou armar ali a arapuca para Jesus, tentou pegar Jesus com argumentos, tentou pegar Jesus usando até mesmo a palavra de Deus. O diabo usa até mesmo a palavra de Deus, querido, com sofisma, que é uma falsa verdade, uma meia verdade. Assim como ele disse para Adão e Eva lá no paraíso, né? Ali estava, Deus falou para Adão, falou assim, Adão e Eva, vocês podem comer de todas as frutas desse jardim, mas da fruta que está no meio do jardim, que é a fruta do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Porque se vocês comer, certamente vocês vão morrer. Aí de repente a serpente, o diabo entrou, Satanás entrou na serpente, e a serpente veio até Eva e disse, olha, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma fruta aqui do jardim? O diabo sabia que Deus não tinha dito isso, mas ele usou um argumento para poder conversar com a Eva. A Eva falou assim, não, serpente, Deus não falou que a gente não pode comer tudo, ele só falou que a gente não pode comer dessa árvore aqui que você está em cima, porque ele disse que se a gente comer dessa árvore, a gente vai morrer. Aí de repente Satanás falou, olha, não é bem assim, vocês não vão morrer. Se vocês comer, certamente ele deve ter pegado, né, ali, a fruta ali. Alguns dizem, alguns teólogos dizem que a serpente não era, foi depois da maldição que Deus deu à serpente que ela começou a rastejar, que está escrito em Gênesis, né? Que mandou a maldição que ela ia comer o pó da terra, ela ia rastejar. Mas alguns dizem que a serpente, ela andava, ela tinha pernas, como um lagarto, mas na verdade eles dizem que parecia um homem, né? Que ela era bonita e que ela era sábia, que ela andava no jardim. Então, ela certamente pegou a fruta e comeu. Falou, olha aqui, ó, não morre não, você pode comer a fruta. Sabe por que Deus não quer que você coma da fruta? Porque quando você comer, os seus olhos vão ser abertos e você então vai conhecer o bem e o mal. Você será como Deus. Interessante é que o diabo, ele não estava mentindo, mas era uma meia-verdade. Porque, na verdade, quando Adão e Eva comeram a fruta, eles não caíram mortos no chão, mas eles morreram espiritualmente. E depois entrou a doença no mundo, e junto com a doença teve a morte física. Adão viveu muito tempo, depois que ele morreu, ele e Eva. Mas interessante também que o diabo falou que quando eles comessem, os olhos deles seriam abertos, eles conheceriam o bem e o mal. E disse que seria como Deus. Aí veio também uma meia-verdade. Porque, na verdade, quando eles comeram aquela fruta, os olhos deles foram abertos, eles conheciam somente o bem. Agora eles passaram a conhecer o outro lado da moeda. Eles passaram a conhecer também o mal. Então, o mal entrou, o pecado entrou no mundo através de Adão, através de Eva, quando eles comeram aquela fruta. E interessante é que o diabo, ele mentiu quando ele disse que seria como Deus, porque eles já eram como Deus. Eles já tinham a habitação de Deus, eles estavam ali com Deus, eles andavam com Deus. Então, querido, o diabo, ele arma a cilada, né, a tentação, o inimigo, ele tenta nos prender através da tentação, através da cobiça. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, diz que cada um é tentado segundo as suas próprias concupiscências, as suas próprias cobiças. A palavra do Senhor diz que tudo que tem no mundo, não ameis o mundo, porque tudo que tem no mundo é somente para satisfazer o desejo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Olha que interessante que quando Satanás ele
tentou Jesus no deserto, ele usou a cobiça. Primeiro, a cobiça da carne. Jesus não estava com fome, fazia 40 dias que Jesus estava sem comer. E ele falou, olha, manda a pedra virar o quê? Pão. Imagina só que talvez o diabo até causou em Jesus ali uma ilusão de ótica. Ou seja, fez Jesus ver pão nas pedras. E Jesus estava com fome. Então ele despertou, tentou Jesus através da cobiça da carne. Depois ele tentou Jesus através da cobiça dos olhos. Mostrou todos os reinos do mundo. Falou, olha, Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso para você. Então mostrou a cobiça dos olhos, o desejo de ter aquilo que agrada os olhos. Assim também foi com Adão e Eva, mostrando a fruta, que a fruta era boa para se comer. E a Eva caiu na tentação. Então, querido, o diabo está sempre tentando armar o laço do passarinheiro através das nossas cobiças. Ele sabe o que você deseja, sabe qual que é as suas fraquezas, ele sabe qual que é as minhas fraquezas, ele nos conhece desde quando nós nascemos. Querido, Satanás ele é organizado, existem vários demônios que trabalham com a finalidade de matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você aqui, querido, que quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, quando nós descansamos à sombra do Onipotente, ou seja, quando nós temos comunhão com o Senhor, como Paulo diz aqui em Efésios capítulo 6, quanto ao mais, irmão, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, revista-se da armadura de Deus para poder então ficar firme contra a armadilha do diabo. Aqui no Salmo 91:3 diz que ele te livrará do laço do passarinheiro. Quando é que Deus nos livra do laço do passarinheiro? Quando nós habitamos com o Senhor, quando nós descansamos no Senhor, ou seja, quando nós nos fortalecemos na força do seu poder, quando nós nos revestimos da armadura de Deus, como pastor? Como Jesus, jejum e oração. Jesus ficou 40 dias em consagração e ele venceu Satanás ali no deserto. Ele venceu, então, a armadilha, o laço do passarinheiro. Querido, Deus está falando para você, vigie. Quando o Pedro estava com Jesus, né? Só para finalizar, Jesus estava chegando o dia da crucificação. E Jesus, então, uma noite antes, Jesus ele foi até o Getsemane orar, chamou Pedro, Tiago e João, falou, ó, fique aqui e ore comigo, que eu estou triste. Quando Jesus saiu para orar, se distanciou deles. Quando Jesus chegou depois de 1 hora, eles estavam dormindo. Jesus falou assim, acorde. Será que vocês não podem orar comigo e vigiar nem 1 hora? Aí Jesus falou assim, ó, vigie e ore para você não cair em tentação. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus alertou os discípulos dele, está alertando a mim e a você que somos cristãos também, que o espírito nosso é forte, temos o Espírito Santo dentro de nós, mas a carne é fraca. Então, para você não cair na tentação, vigie e ore para você não cair na tentação. Para você não cair na armadilha, no laço do passarinheiro. Então, aqui o cristão, a primeira promessa é que o Senhor vai nos livrar do laço do passarinheiro. Quando é que Deus nos livra do laço do passarinheiro, querido? Quando você vigia, quando você ora, quando você se fortalece no Senhor. Amém? Vamos estar orando. Pai, eu oro pelo teu filho, pela tua filha, Senhor, que está buscando neste momento um livramento, meu Pai. Talvez o teu filho, meu Deus, está sendo tentado na área sexual, tentado, meu Deus, pela cobiça da carne, pelos desejos, meu Deus, por cobiça dos olhos, ter talvez aquilo que ele não pode ter no momento, talvez ele não tenha condição de estar comprando isso agora, mas a tentação está vindo. Meu Deus, livra o teu filho, meu Pai, ele está orando, ele está se revestindo da armadura de Deus. Ele aprendeu, meu Deus, essa tarde, que nós, meu Deus, somos livrados do laço do passarinheiro, quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, quando nós descansamos todos os dias na sombra do Onipotente, meu Deus, quando nós oramos, quando nós vigiamos, quando nós buscamos ao Senhor, meu Pai, então o Senhor nos liberta, o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, meu Deus, dê livramento a esse irmão, dê livramento a ele, dê livramento aos filhos, dê livramento à esposa, meu Pai, dê livramento aos amigos deles que estão compartilhando essa mensagem, livra de todo mal dessa pandemia, meu Pai, cubra eles com as tuas asas, meu Pai, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.
Querido, pegue seu copo com água. Senhor, está aqui a água, nós consagramos essa água. Pedimos que o Senhor visite cada foto neste momento também. Que haja cura, que haja livramento, que haja libertação nessas famílias, meu Pai. E que o Senhor consagre essa água agora. Que o teu filho, quando tomar essa água, que ele seja curado e restaurado. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Querido, que Deus abençoe vocês. Compartilhe essas mensagens, essas orações com o máximo de pessoas que você puder. No nome de Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim Deus permitir.